Olá pessoal do Fiscaliza Auto Tietê, sou Jaqueline Benevides, estou aqui no gabinete da vereadora de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami do PP, para contar sobre o balanço desses primeiros 6 meses de mandato. E a gente sabe que muitas pessoas não acompanham ali a questão da transparência na Câmara, tem muitas dúvidas, fazem julgamentos antecipados ou tomam conclusões precipitadas para ambos os lados, positivos ou negativos, e por isso que a gente veio fazer esse trabalho aqui, para mostrar para vocês, e aí a conclusão fica com o povo. Priscila, é um prazer te receber novamente aqui no Fiscaliza, e agora para fazer um balanço um pouquinho mais longo, né? Antes eram 100 primeiros dias, todo mundo comentando disso, e a gente já vai para 6 meses, né? É isso, né? Olha como passa rápido. Que bom receber vocês também, é um prazer, viu? São muito queridos, Fiscaliza, fazendo um trabalho bacana na cidade, e bem-vindos também ao nosso gabinete, então muito bom recebê-los aqui. E ó, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é como que é a sensação de você que ocupou o cargo no Executivo, agora no Legislativo, como que está sendo essa adaptação e essa visão? Alguma coisa mudou em relação de estar ali e agora está aqui no Legislativo? Como que está sendo para você? A gente começa a entender bem essa questão, né, da execução lá no Executivo, então a gente tem essa possibilidade de executar e eu tenho essa pressa de fazer as coisas acontecerem, de ver o resultado muito rápido. Então no Executivo, né, você tem essa possibilidade de fazer a execução complexa, muito grande, a cidade com muitas demandas, mas precisa olhar para as prioridades, fazer gestão e fazer execução. E para mim, hoje aqui na Câmara, conhecer o Legislativo é muito importante. Eu acho que parte dessa minha jornada, né, que eu entrego muito para Deus, para que Ele determine, né, quais os caminhos eu deva seguir, passa pela Câmara, passa pelo Legislativo. É importante entender o papel desse vereador que tem que estar muito próximo da população e que na verdade é o cargo mais próximo da população. As portas da Câmara têm que estar abertas sempre para a população procurar. Ali, né, ela se sente representada e se não se sente, precisa sentir. Então eu gosto desse papel de representatividade. Eu acho que a gente ainda em 4 mulheres num hall aí de 23 vereadores, né, precisamos avançar com esses números para ter um equilíbrio aí melhor. E eu gosto desse papel de representatividade. De certa forma, a outra função que é fiscalizar o Executivo. Então, como eu passei lá pela execução e agora aqui fiscalizando, também consigo ter um olhar diferente. Eu entendo algumas dificuldades, entendo que alguns pontos podem ser avançados com mais rapidez, sim. Então essa vivência no Executivo como vice-prefeito foi muito importante para que eu fiscalize melhor aqui. E eu gosto muito, eu acho que vale falar, além de fiscalizar, pontuar, né, apontar algumas questões e de forma muito construtiva, né, as críticas saem do meu gabinete, eu gosto de propor soluções. Então o fato de ter vivido o Executivo me dá também essa bagagem e esse conhecimento, essa expertise para propor soluções, porque a gente apontar os erros, criticar e bater é muito fácil. A questão é como que você pode contribuir para que as soluções venham mais rápido, ou o que eu já vivi lá e eu sei que funciona, o que não funciona, que eu posso contribuir aqui também no meu mandato. Então para mim é muito rico. Eu vejo que foi um aprendizado maravilhoso, né, o mandato de vice-prefeita, e que contribui bastante para a fiscalização, né, além dos projetos de lei que a gente propõe. Então muitas coisas trazidas pela própria população, por isso que eu falo que a Câmara tem que estar de portas abertas, tem que receber as pessoas têm que se sentir acolhidas. É muito legal vocês estarem aqui no gabinete, porque até a minha disposição do gabinete, a forma como hoje eu e a equipe montamos aqui é para que realmente as pessoas se sintam abraçadas, acolhidas, venham, porque acho que uma gestão, eu entendo que uma governança, seja qual for, em qual esfera, ela precisa passar pela participação da população. A população é que traz a demanda efetiva e ela é corresponsável, se não a protagonista das mudanças e das implementações da política pública. É a população que vive o que é necessário. Então eu entendo assim que essa vivência foi muito importante, agregou demais hoje na minha visão como vereador, e eu gosto de estar aqui. Eu vejo que é um passo importante, né, se assim eu tiver uma carreira política, que seja passando por aqui. Então eu estou bem feliz.
Graças a Deus a gente tem trabalhado muito. Eu confesso que a lentidão do sistema, porque tem todo o trâmite dos processos, das leis, você põe um projeto de lei, ele vai para as comissões temáticas, ele vai transitar, né, na Câmara. A questão legal é muito importante, inconstitucional, constitucional, o seu projeto, então tudo isso tem que estar de acordo, mas é mais moroso. Então a gente procura estar junto com os pares, com os outros vereadores também, para que esses processos sejam acelerados e a gente consiga fazer o projeto de lei, fazer a fiscalização, fazer a representatividade acontecer, mas principalmente que lá na ponta as pessoas sintam que o mandato tem resultado na vida delas. Isso é o mais importante, né? E sabe o que eu queria te perguntar? No início, né, você conseguiu ali estar ao lado do Farofa, vice-presidente aqui da casa, né? E como que foi essa construção? Porque às vezes existe muito essa dificuldade de mudar o pensamento dos pares quando você faz uma mudança de grupo político. Você que veio de vice-prefeita, vem para cá, concorre, né, ali numa eleição para ser vice-presidente da Câmara Municipal, tem êxito. Como que foi essa construção com o coletivo? Eu entendo que quando a gente está focado realmente na causa, né, que é a causa da população, que é a mudança, a transformação na vida das pessoas para melhor, isso nos dá, de certa forma, uma transparência da intenção e da vontade. E quando a gente combina com os pares ou a gente fala establishment, né, todos os que compõem a política na cidade, né, ou no país, os agentes políticos, que se tem uma vontade comum de melhorar a vida das pessoas, essas conexões elas meio que acontecem, não automaticamente, mas tem ali uma legitimidade na vontade de mudar a vida das pessoas para melhor. Então isso também nos ajuda muito a conectar com essas pessoas e as pessoas entenderem que a gente não está aqui pelo título, pelo cargo ou para ocupar um lugar. E graças a Deus eu já tenho uma história, né? É de 4 anos e meio, aí 4 anos então como vice, mas tem uma história. Então isso também nos ajuda a conectar com pessoas que querem a mesma coisa. É o que eu falo, às vezes a gente tem ideologias diferentes, opiniões diferentes ou até contrárias, mas essa vontade legítima de transformar a vida das pessoas para melhor, isso tem que ser comum. E eu vejo que as pessoas acreditam nessa minha proposta e confiam. Então eu fico muito feliz, eu ouço isso da população, sabe, já que eu ouço isso dos nossos pares aqui, do grupo político que entendeu também a minha trajetória e por que eu fiz essas escolhas, essas mudanças. Eu acho que acredito muito numa coerência de pensamento e de trabalho. Então isso conecta mesmo as pessoas. Claro que muitas vezes vai ter uma divergência ou outra, isso faz parte da política, né? A política é a evolução da guerra, a gente tem divergências, conversa, se relaciona para não fazer guerra. Então isso faz parte. E ter essa maturidade em relação às diferenças e que você também tem que ceder algumas vezes no sentido de, poxa, tem um projeto que muitas vezes tem alguma conexão com a sua ideia, não é exatamente o que você pensa, mas você pode contribuir com uma emenda, com uma opinião. Poxa, se a gente colocar um adendo aqui, vai ser melhor para a população, né, dentro das diferentes visões de mundo que todos os vereadores e seus partidos e suas ideias, né, de mundo têm, a gente vai ajustando. Então, tudo é na base da conversa, né, do bom relacionamento e principalmente do respeito. Eu vejo que quando a gente respeita os diferentes, os iguais, e a gente considera que todas as opiniões são válidas, né, desde que elas sejam benéficas para a população, eu acho que esse entendimento ele acontece. O que precisa é sentar e conversar, senão a gente nunca vai entender o que o outro está pensando se a gente não se comunicar, né? E graças a Deus a minha área é a área de comunicação, a nossa área, e a gente sabe que a comunicação é tudo. Então foi baseado em muita conversa, né, e uma demonstração dos objetivos que a gente tem, que são comuns, ou que podem ser ali, ter conexões, desde que seja bom para a população, né? Eu coloco isso assim como uma premissa básica. Mas foi bastante conversa,
foi bastante tratativa e eu chegando no grupo, né? Então era importante também me fazer conhecer um pouco das minhas ideias, o que eu penso, para a gente ajustar. Então foi através de muita conversa, relacionamento, vontade legítima e bastante trabalho também. E falando em vice, né? Foi vice-prefeita da cidade, está como vice-presidente da Câmara Municipal e também está como vice-presidente da Frente Parlamentar Feminina aqui do Alto Tietê. Como que foi isso? E desde já vou fazer uma pergunta, ela vai falar a verdade pra gente. Está conseguindo construir um relacionamento com as vereadoras aqui de Mogi das Cruzes? Nós temos Inês Paz, que tem uma visão mais para a esquerda, né? Já pode ter um conflito maior. Fernanda Moreno, que é do MDB, participou do mesmo grupo político, porém teve algumas divergências já com o executivo, né? Algumas pautas bem polêmicas. Nós temos Malu Fernandes, do PL, e tem você. Vocês estão conseguindo dialogar e construir essa política feminina mesmo? Ser exemplo? É aquilo que a gente falou, a gente tem muitas vezes diferenças ideológicas ou até de ideias, né, diferentes, mas somos mulheres e temos muitas causas em comum. Então eu procuro olhar para isso, sabe, já que as causas que nos unem, né, e a gente não tem uma pauta exclusivamente feminina, acabou que representando isso, porque eu tenho um movimento com mulheres empreendedoras, a gente legisla ali para as mães atípicas, a educação, né? A gente tem dados de que mulheres que empreendem, elas investem muito na educação dos filhos e na família. Então essa é uma pauta que muito me agrada, porque o que eu acredito é na educação, é aquela frase nossa de campanha que continua até hoje, para qualquer que seja a pergunta, a resposta é educação. Então, com muita educação e respeito, mesmo que a gente tenha alguma divergência de ideias, a gente tem essas pautas femininas em comum. E, por exemplo, eu acho que nada como colocar um exemplo prático disso. Agora a Procuradoria da Mulher, a gente lança esse projeto de resolução para trazer uma Procuradoria da Mulher na Câmara, que é o quê? Mais do que um espaço, é uma proposta de escuta, acolhimento, encaminhamento e destinação dessa mulher que sofre algum tipo de violência, seja violência doméstica, seja violência política, de gênero, seja violência em qualquer âmbito, né, um assédio moral no trabalho, mas ela tem na Câmara hoje um lugar para buscar essa escuta, esse acolhimento e esse encaminhamento, né? E aí são diversos profissionais numa grande trama de proteção. Então a gente está falando de Delegacia da Mulher, Patrulha Maria da Penha, a OAB, assistência social, uma rede de psicólogos, enfim, a saúde, que é muito importante, né? Na Secretaria da Saúde, uma grande teia, né? Eu falo que até uma trama mesmo, que está pronta para receber essa mulher e encaminhar. E ela fala, poxa, eu tenho onde buscar, lá tem soluções para mim, porque ela fica bastante perdida, né? Eu tenho recebido bastante casos, então isso me comoveu. E o que aconteceu? Nós mulheres nos unimos aqui na Câmara e com o apoio dos vereadores também, os homens, porque é uma causa que não tem como a gente não apoiar, e isso saiu agora na última sessão como um projeto, já que deve virar realmente uma procuradoria aqui na Câmara. E o que a gente fez? A gente ouviu as quatro, tinham opiniões, tem uma coluna vertebral ali comum, que era esse apoio, né, esse formato dessa procuradoria, e adendos de, eu acho que precisa ter isso aqui também, eu acho que também precisamos fazer campanha de conscientização, eu acho que a gente pode falar também da mulher na formação política, para que ela também se aproxime da política e tenha proteção para isso, eu acho que passar por alguns divulgação desse trabalho com bastante transparência. Então a gente foi colocando as opiniões de todas e no fim virou uma procuradoria que contemplou ao que as quatro entendiam que seria bacana para as mulheres. E aí a gente coloca o projeto as quatro assinando. Então você vê que mesmo com ideias diferentes, ideologias, enfim, a gente tem muito mais em comum. E é aí que a gente tem que se conectar. Por quê? Porque essa nossa combinação, né, esse nosso acordo, e quando a gente entende que a gente pode se complementar, quem ganha? A população. E essa frente parlamentar do Alto Tietê, qual que é a importância dela para a população? Então, ela é muito importante porque também ela traz essas pautas, inclusive, por exemplo, a Procuradoria da Mulher, a gente se inspirou dentro da frente parlamentar cidades que já tem.
Arujá já tem, Salesópolis já tem, né? Então quantas cidades já tem e a gente com esse tamanho de cidade ainda não tinha. Elas foram inspiradoras para nós, porque a gente começou nas reuniões a trocar muitas ideias sobre o que você tem lá, o que eu não tenho aqui, o que Mogi também oferece. Então essa troca é muito rica, né? Vira um observatório de boas práticas e a gente traz para nossa cidade. Foi justamente daí que surgiu, que eu vi a atuação delas e elas contando como que opera, porque o mais importante, eu acho que a gente contar para a população que o projeto de lei, o conceito, a teoria, eles são muito bonitos, mas o que me instiga, o que mexe comigo é a aplicação no dia a dia. Resultado prático. Exato. Então, assim, não adianta a gente ter um projeto de lei incrível, mas ele não está sendo implementado. A mulher fala, poxa, a mulher ou a família, ou quem quer que seja o objeto ali do projeto de lei, ele nem sabe que existe. E afetaria diretamente a vida dele. Por quê? Porque a gente precisa da implementação. E uma das funções do vereador é olhar a implementação. Eu quero ver aquilo no dia a dia, né? Está acontecendo, as pessoas estão usufruindo disso, elas estão participando, elas estão recebendo essa política pública na vida, para o filho, para o pai, para a família, para o idoso, enfim. Então, assim, eu fui entender o modus operandi mesmo das procuradorias nessas cidades, a ponto de ver cidades que tem um grupo de WhatsApp bem conciso, bem fechado para pessoas de interesse e que essa mulher entra nesse grupo, ela é atendida rapidamente, aí é usufruir da tecnologia para rapidez, ela é amparada, ela é encaminhada e, claro, tem um espaço lá físico que ela pode ir lá conversar com o profissional que ela necessita e tal, mas você vê a operação de uma procuradoria dentro de um grupo de WhatsApp bem sigiloso e que acontece. Então é possível que a gente faça algo parecido e até melhor. E aí essa frente já, que ela traz 29 vereadoras de 14 cidades, então a gente está falando de Mairiporã, Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Salesópolis, Guararema, Suzano, Itaquá, Ferraz. É uma riqueza de realidades e que tem feito uma troca assim, muito bacana, porque elas são muito ativas, né? A Cris, que é a presidente, é uma querida, a gente já se conectou na primeira vez que a gente se viu. Por quê? Porque a gente vê que a necessidade das pessoas é muito emergente. A gente não pode fazer esse tipo de frente parlamentar, comissão disso, daquilo, e não atuar. Tem que atuar, trocar, né, fazer melhores práticas entre uma e outra. Por quê? Porque as pessoas estão esperando isso. E a gente estava conversando aqui um pouco antes da entrevista. As pessoas estão cobrando, as pessoas têm pressa e têm razão. E tem razão, tem que cobrar, tem que pedir. Eu gosto quando vem na minhas redes falar, Priscila, afinal de contas, o que é isso? Pô, você só está legislando nessa causa, e essa aqui, opa, legal, vamos olhar para essa também. Então, assim, tem que ter esse nível de participação, maturidade, respeito, né, claro, na cobrança, ali na abordagem, mas tem que ter essa participação, porque senão a coisa não anda. Nessa linha, sabe o que eu ia te perguntar? Uma coisa que a gente tem escutado muito é assim, que a Câmara, nesses primeiros 6 meses, ela foi muito institucional e pouco funcional. Para os próximos 6 meses, qual é o planejamento da Câmara em questão de lidar? Porque o primeiro semestre, realmente, é aquela luta por estabelecer um método de trabalho, buscar emendas, conhecer, né, ir para Brasília, enfim. E aí você chega no segundo semestre já um pouco mais consolidado em algumas coisas e tendo mais abertura para fiscalizar mais, porque a estrutura já foi feita. Você como vice-presidente, você acha que a Câmara vai mudar um pouco do método nesses próximos 6 meses ou tende a esse ano ficar nesse caminho que correu desde o início? Eu acho que naturalmente tem um balanço de 6 meses, eu acredito que é o que você falou, tem uma adaptação de um grupo novo na gestão, muitos resultados que a gente não vai colher, situações complexas que foram pegas, por exemplo, lá o próprio comitê gestor financeiro, a gente sabe que depende muito de orçamento, né, do investimento que precisa ter. Então eu acho que esse primeiro 6 meses, esse primeiro semestre, no meu caso, que cheguei agora na Câmara também, então fazer toda essa conversa com os pares, enfim, né, entender a mesa diretiva. Hoje a gente já domina o regimento, entende como as coisas caminham, mas a partir de agora eu acredito que, dada essa acomodação, sim, a gente precisa fazer agora esse papel importante de fiscalização, mas
o meu modo de operar é no sentido sempre construtivo e de sugerir possibilidades, propostas e sugestões de melhoria, mas precisa fazer, porque eu acho que agora é dado uma hora de entender como as políticas estão sendo aprimoradas, né? Porque foi aí a grande conversa que a gente teve com a gestão, né? E que as pessoas nos reportem o que realmente está mudando na vida delas para melhor. E a gente não tendo isso, a gente apontar, que é essa nossa grande função, apontar, olha, que não tá bom, a gente precisa melhorar isso, qual é a proposta de vocês, quais os planos. Normalmente nas audiências, nas conversas, né, saúde, que eu faço parte da comissão especial, né, de saúde, faço parte da comissão da educação e da comissão de indústria, comércio, agricultura e direito do consumidor, né? É um nome grande. Eu falei para ela, vou anotar, porque a comissão engloba um monte de coisa, né? E que assim, né, uma das comissões também que eu acho que tem muita importância. A gente sabe como está a situação econômica da cidade, a gente anda pela cidade, então quando a gente fala de comércio, indústria, serviço, a gente tem que estar sempre perto da gestão, das secretarias lá para ver como isso está caminhando. Mas você como vice-presidente, é óbvio que vocês têm uma visão global. Tudo que passa pelas comissões chega na mesa diretiva ali da Câmara. Mas como que foi para você escolher essas comissões? O que você se identificou com cada uma delas em questão do seu mandato? Quando a gente fala de educação, né, professor, então para mim é aquilo, é o que me vibra a educação em todos os sentidos. Aí era uma comissão que eu queria muito participar, né, se pudesse até presidir, mas a gente tinha lá um pedido já da Malu, ok, né, ela também bem engajada na educação, não tinha como eu estar fora dessa comissão. Indústria, comércio, serviço, a relação que eu tenho com esses entes é muito forte. Sim, comércio, associação comercial, a Gestab, o Ciesp, as instituições de ensino, as universidades, as faculdades, a educação estadual, municipal, que também fazem parte de tudo isso, né, e pela proximidade, por todo o trabalho que eu já fiz na cidade, quase 25 anos na educação, então a gente tem muita relação, muito relacionamento e muita proposta, muito projeto bacana, que a gente tem que estar perto ali para fazer. A própria agricultura, né, quantos projetos, quantas... poxa vida, com esse número de produtores, um curso de agro na FATEC, a gente precisa conectar isso para que a coisa ande. Então, tem muito a ver. E eu sou professora de empreendedorismo e marketing, então é o olhar empreendedor, mesmo que seja um negócio mais tradicional, trazer um pouco dessa cultura de startup, inovação, isso a cidade precisa. A gente tem uma cidade com uma vocação ambiental muito importante. Então, o que a gente precisa trazer? Indústria sem chaminé. O que é essa indústria sem chaminé? É a indústria do turismo e são as startups. São pequenas empresas enxutas que usam muita tecnologia e que poluem ou agridem o mínimo o meio ambiente. A gente já tem a questão habitacional, a cidade está crescendo, está evoluindo aí em relação à habitação, mas aí se mexe com mobilidade urbana, segurança pública, a questão de saneamento, então tudo isso já é uma grande preocupação. Se você traz empresas que trazem uma questão ambiental importante, a gente está falando de crise climática, tal, a gente precisa cuidar disso. E eu vejo nas startups, nesse ecossistema mais inovador, uma grande saída para Mogi. Assim, é muito importante investir nisso, né? Ter essa questão tecnológica e de inovação muito forte. Então, é uma bandeira minha e tem tudo a ver com o que eu estudei a minha vida inteira. Ô Priscila, só pegando o gancho dessa questão de investimento, a gente sabe hoje que a importância da pluralidade de visões dentro da Câmara. Obviamente, hoje o PL é a maioria da bancada, né? O grupo da Mara Bertaioli não só com o PL, mas os partidos parceiros, né? Mas a gente vê a importância de, que nem você que é do PP, você conseguiu trazer uma emenda para cá pelo Capitão Telhada, né, de 240 mil, isso, né? Como que foi buscar, como que está sendo para você saber que hoje você é uma intermediária do município e até do executivo mesmo, porque essa emenda
é articulada pelos vereadores, com deputados estaduais, deputados federais, elas vão passar pelo executivo para que ele dê andamento. Como que tem sido isso para você nesses primeiros 6 meses? É um grande parceiro, né? O capitão Telhado, deputado estadual, é um amigo, virou um grande amigo, um parceirão de partido, inclusive, e ele é muito sensível à causa da segurança pública, né? Então, quando a gente comentou que a nossa Maria da Penha, da Procuradoria da Mulher, todas essas questões, ele falou, nossa, eu quero estar junto. E aí traz essa emenda, né, eu consigo trazer através dele, que é bem importante, a gente precisa equipar, né, a nossa segurança, e estamos focando aí nesse caso na Maria da Penha, mas você percebe que a gente faz a gestão junto, né, por mais que seja um cargo fiscalizador, representativo e em questões, a lei em si, ela é meio que fazer a gestão junto com o executivo. Então eu gosto muito e abre uma possibilidade de você contribuir com a gestão também. A gente sabe que uma crise financeira está acontecendo ainda na prefeitura, então a gente precisa desses parceiros, precisa estar bem relacionada tanto em Brasília como em São Paulo, né, a LESP, o Congresso, ter esse trânsito, o governador, foi uma coisa que muito, assim, eu queria ter feito quando era vice, né, graças a Deus hoje tem uma relação muito boa com todos esses parceiros. Então é importante, porque a gente depende, é interdependente, né? A gente depende um do outro. Então de novo, o que é política? É uma boa conversa, né? Os objetivos comuns e sempre pensando na população, sempre pensando como isso melhora a vida da população. A gente estava falando ainda da Câmara Técnica lá, né? Da Comissão Técnica de Indústria, Comércio e Serviços, e também tem a da saúde, né? Eu faço parte porque saúde total, não tem como a gente se desvincular, é muito importante, né? E tem a proteção animal, que é uma das minhas bandeiras e que está dentro da Comissão de Saúde. Então, você comentou da vereadora, né, que tem a causa, e a gente também está muito relacionado a isso. A gente fez um trabalho muito bacana dentro do executivo na transformação do centro de zoonose para o bem-estar animal, que é também uma outra forma de pensar a questão, né, do meio ambiente, não só uma fauna doméstica, mas também silvestre, tudo que a nossa cidade também tem, aí as belezas que a gente tem que cuidar. Então também é uma comissão que eu tô ali próxima. Você vê que são muitas temáticas, mas que de certa forma com as afinidades, formações e enfim, até com o que se produz, né, dentro da Câmara, a gente tem que estar mais próximo. Eu te perguntei isso, que geralmente, né, assim, não é aqui, é lá em Marte, né, às vezes os vereadores escolhem participar de comissão apenas por alguns interesses ligados àquela determinada pauta. E é interessante ver que realmente você tem alguma conexão com isso, não é uma escolha aleatória de não tem ninguém para ocupar, sei lá, a comissão tal, então eu vou lá para ocupar um lugar, né? E até pensando já que, né, quando eu escolhi, onde eu poderia contribuir mais, né, dada a minha formação, que é na educação, que é no empreendedorismo, marketing, comunicação, então onde eu poderia ser mais útil para a cidade, foi por isso as escolhas. E eu queria que você destacasse, volto a dizer, né, a gente sabe que o trabalho do legislativo, ele é contínuo. Não é só aquilo que você propõe, mas aquilo que você aprova, aquilo que você constrói, as emendas que você traz. Enfim, é um leque de possibilidades. Tem as indicações, as moções, enfim. Tem bastante trabalho nesse caminho dos 6 meses. Queria que você trouxesse pra gente alguns destaques, coisas que sempre tem aquela ideia que você traz, que você fala assim, não, de todas, essa daqui mexeu comigo, porque eu tenho uma história, eu tenho uma ligação. Conta pra gente. Legal. É importante, né, as pessoas saberem que todos os pedidos que são feitos no gabinete, nas redes sociais, no WhatsApp ou na rua, nas visitas, a gente transforma em ofícios, né, que são os pedidos para a prefeitura. Então, desde tapa-buraco, poda de árvore, melhoria na creche, as vagas, a saúde, então tudo isso a gente transforma em ofício para a gente ter o controle desses pedidos e monitorar, né? O que eu falo, na política, talvez seja o grande calcanhar de Aquiles é o follow-up, é você acompanhar o trabalho desses pedidos, né? Mobilidade urbana tem muito pedido também, a questão do transporte público, enfim, então a gente monitorar e está acompanhando lá o executivo nos retornos.
anos. Então, eles muitas vezes dão uma resposta, algumas vezes não, e a gente cobra, porque as pessoas estão precisando disso. Então, quem vem no gabinete da Priscila e apresenta uma demanda, isso é encaminhada para o executivo, para a secretaria, enfim, para vocês entenderem, falando de um modo mais claro aqui, e a resposta você repassa para essa pessoa depois. A gente cobra, né, da prefeitura, tem os prazos e tal, a gente cobra, tem casos que são muito urgentes, que precisam de uma resposta rápida e de uma execução rápida, então a gente cobra e retorna para o munícipe, né. Muitos munícipes até eles fazem disso assim uma atividade contínua, então eles meio que lideram lá nas suas comunidades, nos seus bairros, as demandas que tem, o que é muito importante, o que é muito legal. Você tem recebido bastante líder de bairro? Tenho recebido e quando às vezes não é líder, mas ele tem uma vocação ali, a gente estimula, porque são essas pessoas que fazem esse papel tão importante, né, da conexão entre o bairro, entre a comunidade dela com a gente aqui, e é isso que a gente precisa. Então ela vira ali um coletor de demandas e traz. E por isso, até por eles, a gente criou o PLA, que é o nosso programa de liderança ativa, que eu vou te contar o que é, para formar essas pessoas e ajudar essas pessoas a desempenharem isso de uma forma mais fácil, mais possível, porque não é fácil, né? As pessoas nem querem isso porque acham que é quase impossível de fazer. Então a gente transforma em ofício. Aí tem as indicações, por exemplo, uma última agora, uma das últimas, foi do projeto Anjos da Guarda, que é aquele projeto muito importante dentro das escolas, feito pela Guarda Municipal, que leva palestra, informação, então anti-bullying, anti-racismo, cuidados com assédio, abuso infantil, enfim, temas assim muito complexos. Então eles vão para a escola, lá na escola eles conversam com as crianças de 10, 11 anos ali do 4º ano e tem tido resultados muito bons, né? As crianças chegam a contar algumas coisas, eles conseguem detectar problemas importantes na escola, e que é um programa, e que aí hoje a gente indica para que seja um projeto de lei. E eu vou te interromper porque eu lembrei de uma pauta muito importante que você tem sustentado desde o início do mandato, que é a questão dos servidores, de proteger isso, a questão do abuso de autoridade, assédio moral. Como que está o caminho disso? Também, inclusive uma indicação que a gente fez, que foi do livro Lilás, que é um livro um código de ética dentro do serviço público. Ele entrou agora no plano de integridade da prefeitura. Então a prefeitura criou um plano de integridade, ainda precisa criar um plano de integridade, o que deveria ser obrigação, não precisa, né? Até nós tivemos o controlador geral do estado, ele falou, isso tinha que ser na prática da gente, a gente tem que criar um plano de integridade. Não, a gente tem que ser íntegro por natureza. Chegou aqui, deu uma aula, que discurso naquele dia, né? Olha que vergonha como cidadão, contando o nosso caso lá na Suíça, né? Como assim? Mas por que as pessoas fariam errado? Porque falta educação, falta conscientização, falta amor ao próximo, né? Senão você ensinar a não roubar, ensinar a não sacanear, não burlar a lei, caramba, isso. Então ainda você tem que fazer um plano de integridade, e dentro desse plano ter o código de ética dos servidores públicos, que tem ali dentro, tem uma indicação nossa, que é essa questão do assédio, do respeito, plano de carreira, enfim, que sempre foi uma briga, uma luta minha, que vem lá de 2019, quando eu atuei na escola de governo, que eu vi a riqueza que eram os talentos servidores públicos, e muitas vezes subutilizados, muitas vezes deprimidos, tristes, porque falta propósito, né? Falta a gente criar bons projetos para as carreiras, entender a vocação de cada um, e dentro de você tem lá, não é questão de mudar de cargo, desvio de cargo, mas você tem vários ajudantes administrativos que têm vocações diversas e que você pode realocar para secretarias que têm a ver com aquelas vocações. Então, a cidade ganha muito com isso, né? É um projeto que eu também não largo mão, porque eu acredito que o servidor bem, nós estamos falando de 7.000 pessoas, 7.000 servidores públicos numa cidade desse tamanho, ele bem, a cidade fica bem. Então tem dedinho dela lá, se vocês servidores não gostarem do código de ética, pode, pode, é uma demanda assim, a porta aberta da vice-prefeitura sempre foi para o servidor, e aqui ela continua aberta. Essa causa do servidor público assim, muito me encanta, eu gosto muito. Mas você sabe que tem uma frase que eu escuto isso na parte religiosa, mas isso me guia em tudo. Fala assim, a mesma cerca que te protege é a que te limita. As pessoas precisam entender que o que te dá direito, às vezes te limita para você não ferir o direito do outro, e tá tudo bem, né?
para isso que tem regras, esse respeito, lei. Então, assim, também uma outra bandeira grande nossa, servidor público, né? Eu acredito muito nisso e que dá para avançar. Então, indicações que a gente tem, né, aqui, que a gente coloca também lá para a prefeitura, olha, apontando, né, algumas questões. A gente tem muitas indicações, a gente tem ideia de... a gente vai falar o número, né, mas ofícios são quase 300, indicações, não sei se são 68 indicações, quase 70 indicações, mas a gente fala para vocês, e projetos de lei que a gente colocou. Agora a gente está no 7º, né, um já virou lei, graças a Deus, que é a Semana de Conscientização da Mulher em Climatério e Menopausa, que vem para entrar no calendário oficial do município como uma data oficial ali em março, e a mulher nessa situação ela tem prioridade na rede de saúde, nos serviços da prefeitura, para que ela tenha acesso a outras campanhas, roda de conversa, né? E o que a gente já está fazendo já, que na verdade a gente teria que esperar essa lei implementar em março do ano que vem, mas não, a gente já criou um grupo de WhatsApp, tem muitas mulheres nesse momento de vida aí da menopausa, e a gente já está ouvindo essas mulheres, entendendo as demandas para criar as políticas, mas já vou trazer os profissionais para conversarem. Então, assim, é isso. Eu acho que é sair um pouco da caixa da teoria e vir para a prática, né? A gente tem os pontos seguros para as mulheres em situação de violência, divulgação dos números de urgência e emergência para mulheres em situação também de perigo, de violência nos órgãos oficiais, tanto da prefeitura, da Câmara e de todos os órgãos oficiais da cidade. A gente tem planejamento familiar, que é para evitar a gravidez na adolescência e fazer o planejamento familiar, conscientizar a educação, né, também é importante. A gente tem defesa pessoal, comportamento defensivo, também para que vá para as escolas, mulheres que trabalham na cultura, enfim, política pública para todas as mulheres terem essa formação. Pontos seguros, canais de divulgação. Canais de divulgação. E o Conexão oficial. Empreendedora. E o Conexão agora, Empreendedora, né? Que foi uma ideia que a gente teve de trazer todas as lideranças de grupos de mulheres empreendedoras. E aí a gente está falando aí de quase 23 grupos com as mulheres da cidade que empreendem, qualquer que seja a área, do artesanato, a empresa, a indústria, comércio, serviço, enfim, para que a gente entenda esse perfil e fazer um mapeamento dessa mulher empreendedora mogiana e como a gente traz políticas públicas para ajudar essas mulheres. E quem são os parceiros desse projeto? Tá envolvido o Sebrae? Já conversei com o Sebrae, então com certeza, né, é um grande parceiro de uma vida. O Sebrae deve estar junto, as associações comercial, Sim Comércio, as entidades da indústria, então nós temos a Gestab, Ciesp, a gente tem as universidades, então Brás Cubas, FATEC, o MC, a ETEC, as escolas estaduais também, que eu quero muito chegar nelas, né? Eu entendo que tá em Mogi, é nossa, e é num momento tão decisivo ali da vida dessas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, né? Um momento que a gente pode trazer tanta coisa boa e definir ali os caminhos dela, a partir até de um comportamento mais empreendedor. Então tem muita parceria. Graças a Deus eu transitando nesses grupos aí há muito tempo, e elas têm vindo, elas vieram para essa reunião. Agora a gente fez um calendário de encontros para a gente fortalecer e criar atividades, eventos e unir toda essa, né, porque isso também tem a ver inclusive com essa libertação da mulher que sofre a violência e muitas vezes ela tem uma dependência financeira que impede ela de sair dessa situação tão triste. E a gente não quer só cuidar da mulher, não, a gente quer cuidar também do agressor, né? Esse homem que muitas vezes está com baixo esclarecimento, com baixo nível de consciência, para que ele pare, porque aquela mulher ela sai, mas vem uma próxima namorada, uma próxima esposa, noiva. A punição tem que vir acompanhada de uma reestruturação e mudança de pensamento. Senão não adianta nada. Total, você só senão punir, você não vai só repetir, vai enxugar gelo, como a gente diz tanto, né? Então, trabalhar esse agressor também, punindo e reeducando ele, para que isso acabe, né? Porque a gente sabe que muitas vezes muita gente também é vítima aí de situações passadas, mas a gente precisa trabalhar essa situação, né? Falta do próprio propósito, enfim.
mas trabalhar junto com acho que a segurança, as leis em ação, a proteção da mulher e a recondução desse agressor. E você tem falado muito de trazer as pessoas para debater política, e tem uma escola política, vamos chamar assim, né, que ela estava aqui contando pra gente que mais de 60 inscrições, né, pessoas estudando política, o que já é um marco, porque as pessoas, de modo geral, não se interessam tanto, por isso, né? Como que está sendo isso? Conta pra gente. Está sendo muito legal, é esse programa de liderança ativa, que começa nesses líderes de bairro que a gente falou, mas ele é aberto para todos, para liderança na escola, na empresa, na comunidade, no bairro, e para liderança na família, né? Que eu falo que a célula mais importante de uma sociedade é a família. Então, quando você tem uma liderança agregadora, que traz todo mundo para a cooperação, para a união, a gente vai ter uma sociedade muito mais forte. E sim, a gente criou essa formação, né, de educação política, e tivemos aí já 60 inscritos, deve começar em agosto, vão ser 7 módulos, e no final, já que o que é mais legal, o aluno, né, o líder, enfim, vai sair com um plano de bairro feito por ele, que a gente vai entregar aqui no executivo da nossa cidade. Legal. Então é prático. É contributivo. Vai ser muito contributivo, e assim, a gente quer ver mão na massa. Então vai ter as aulas, vão ter as aulas com pessoas bem especiais também, aguardem. Ela deu nomes. Spoiler aqui, ela falou que tem os nomes que vão dar aula nesse curso aqui vocês vão querer que muito vão agregar muito para as pessoas, com que certeza, vão estudar, pessoas né? experientes, que têm um know-how e que são pessoas que fazem um trabalho efetivo. Então elas vão estar dando essas aulas, a gente vai ajudar ali na formatação do plano, né, de bairro, plano para aplicar todo esse conteúdo, e vamos entregar esse plano na mão da prefeita, do vice-prefeito aqui da cidade, para que eles coloquem lá nos projetos para o próximo ano, enfim, para que seja colocado em prática. Última pauta, Vozes da Comunidade, conta pra gente como que funciona. E o café com você também, né, que tem, como que tá gosta, isso, né? Ela comentou nos 100 dias dela. Que foi, Vozes da Comunidade foi exatamente uma abertura para que as pessoas participassem dos 100 dias, e a gente fez presencial, né? Muita gente fez online ou colocou lá as ações, mas a gente quis ouvir as pessoas. Então, são vozes mesmo que a gente quer entender como que o mandato está indo, se está correspondendo, se você tem sugestões, melhorias, críticas também construtivas para trazer, a gente está muito aberto. Então as vozes da comunidade, na verdade, é o que move esse mandato aqui. E o que eu entendo, Jaque? Que é através disso. Hoje uma pessoa falou assim: eu tô te mandando lá as mensagens, você tá vendo? Tô recebendo. Pô, eu tô te enchendo o saco. Eu falei: não pensa assim, não tá. Para mim é muito importante. Então a gente também precisa, reverter essa situação de que a pessoa que vai num vereador, que manda uma mensagem, manda um WhatsApp, eu bate aqui na porta mesmo do gabinete, ela tá incomodando. Não. O vereador tem que ser próximo, não pode ser que nem uma celebridade, o que acontece muito hoje. Porque celebridade a gente pensa, você tá aqui, Anitta, tudo bem, é muito inacessível, mas o vereador depende de você, né? Audiência para estar lá, exato. A gente já pensa assim, né? É difícil de ver, mas o vereador, ele não pode ser visto assim. Não. Ele é a pessoa que tá perto, que tá ali para aceitar essas demandas. Tem que querer, né? essas mensagens. Eu adoro, quando eu vejo lá meu inbox, quando eu vejo meu direct cheio, eu amo, eu falo: uau, as pessoas estão se comunicando. Então assim, não peça desculpas, não fale que está incomodando, porque não está. O papel nosso, e eu vou falar por mim, enquanto cidadã, eleitora, no deputado que eu votei, no presidente que eu votei, no prefeito que eu votei, eu cobro. Então assim, tem que cobrar, tem que acompanhar. É só assim que a gente vai falar: merece meu voto para reeleição? Não merece meu voto para reeleição. A gente só vai mudar o país se a gente cobrar, se a gente acompanhar, se a gente lembrar depois de 4 anos em que a gente votou, porque a gente está acompanhando o trabalho. Se a gente vota e larga a mão, aí não dá para reclamar, porque aí a pessoa vai fazer o que quiser. E não, a gente tem que estar junto. Então, mandem mensagens, mandem o que vocês quiserem aqui pra gente no mandato, que é muito bem-vindo, sim. Então essas são as vozes que mais importam, as vozes da comunidade, né? E para finalizar, 6 meses, já dá para ter um panorama de qual que é um ponto que você enxerga pelas demandas, o seu caminhar pela cidade, que
na sua visão, tem mais deficiência e mais coisa para ser melhorado? Uma área que você acha que, assim, olha, essa área aqui é o boom da cidade, precisa melhorar muito ainda e tem muitos defeitos que eu tenho recebido demanda. E uma que você acha que está avançando muito? Você consegue pontuar pra gente? Eu vejo a gestão, já que até pelo que eu passei lá, melhoria contínua, né? Não tem... Olha, estamos no momento... O ápice. Não, gerir uma cidade, acho que eu tenho certeza que a gestão pública é gestão contínua, é gestão de interesses diversos. É que nem limpar a casa. Você limpa, sempre vai ter alguma coisa para você fazer ali todo momento, né, Jonathan? Você sabe disso. Eu tenho um quadro na minha cozinha que tá assim: enquanto você estiver vivo, vai ter louça. Então, assim, é isso, é gerir insatisfações constantemente. Então eu olho para tudo isso e falo, o tempo inteiro tem que ter melhoria, precisa avançar e tem coisas que não dá para aceitar. Tempos de exames de rotina das mulheres, exame dos homens, que a gente precisa estimulá-los, também mais campanhas para que os homens cuidem mais da sua saúde, que eles não são como a gente, então precisa estar a mulher ali do lado provocando. Viu, Jonathan? Precisa, porque a gente precisa deles bem, vivos, saudáveis, então tem que fazer a rotina. Esse tipo de coisa tem uma tolerância, né? Não dá para esperar 3 meses, 5 meses. A gente vê ainda algumas coisas avançando, mas outras ainda numa espera. E eu monitoro com pacientes reais. Eu tenho amigos que fazem lá os seus 160, agendam os seus clínicos. Eu quero saber o tempo que eles estão indo no clínico, que eles vão para o especialista, que eles fazem os seus exames, que eles retornam no médico para serem encaminhados para se tratar, enfim. Então, eu acho que a saúde, né, é uma coisa que a gente tem que... Na sua visão, a saúde é que tem mais pressa de se ajustar. Precisa. E eu tenho conversado muito com a secretária, né, com o adjunto, dessa pressa. Ela tem uma consciência muito legal, né? A Rebeca, ela sabe disso, conhece muito de saúde e tem corrido. E a gente está acompanhando ali. Então, a saúde eu vejo que é a maior dor, literalmente, e que precisa desse avanço, e eu vejo em alguns pontos tem avançado, outros a gente tem apontado ali para melhorar. A educação é constante também, né? Nós temos questões aí que eu, inclusive, coloquei na minha gestão como vice-prefeita, de inovar na educação. A educação precisa de inovação. A geração atual, as crianças, os jovens, eles têm outro chip. Não dá para ser educação que foi nem na nossa época, precisa mudar. Então, esses avanços, eu acredito que assim, o que foram esses 6 meses? Arrumar a casa, né? Muita coisa foi feita de forma aleatória na outra gestão, eu posso falar, agora é arrumar o básico que tem que estar acontecendo, mas precisa ter um pé da inovação para que a gente acompanhe essas crianças e possa trazer aí o que realmente elas precisam. E aí vale uma outra conversa nossa, talvez só pra gente falar de educação, que é muita coisa, eu acho que vale a pena. Já se comprometeu. Não, tô dentro, é o que eu amo falar, eu vejo muita perspectiva boa, sabe? Eu acredito que transporte público, mobilidade, a cidade ela tá inchando, né? A gente vê muitos loteamentos novos, muitas habitações aqui e ali, e essa questão, porque eu pego o trânsito, né? Eu ando pela cidade inteira, eu pego bastante trânsito, tem lugares que você já evita, porque você sabe que não dá para... Então isso também é um problema grave que afeta a qualidade de vida das pessoas, fora o transporte público, que eu recebo assim demandas. Tive com o secretário de mobilidade agora semana passada, pontuei várias coisas, e assim, que são quase inaceitáveis, né? E que a gente levou, e que eu acredito também que precisa avançar e precisa de inovação, precisa de tecnologia. A gente precisa ter um aplicativo aqui na mão, o ônibus saiu de lá, em 2 minutos está aqui. Cara, tem tecnologia para isso, né? Segurança pública é uma dor, eu tenho recebido muita demanda de segurança. É uma dor no país, mas não pode justificar a situação. Na cidade, então, né? Assim, e aí a gente precisa da união mesmo das seguranças, da segurança civil, da militar, da guarda municipal. Precisa numa só voz a gente ter aí uma coordenação de ações assim bem efetivas, porque tá muito difícil. E da sociedade que não fecha os olhos também, porque hoje em dia o que a gente mais lida é a pessoa que vê o crime acontecendo
e fala, não, eu não me meto, não vou denunciar, ou não tem vou ligar, medo, né? ou faça boletim de ocorrência, porque é através dele que a gente mapeia os lugares de maior incidência, e aí precisamos correr, né? Porque é uma dor também que é universal e que faz as pessoas até irem embora da cidade e do país. Então eu vejo que é emergente. Você vê que a gestão pública, ela tem muitas dores. A grande questão é priorizar as urgências, emergências, né, e as necessidades, e partir para soluções, inclusive, já que tem em outras cidades, que tem em outros países. Então olhar melhores práticas, entender como aquilo pode acontecer aqui de uma forma adaptada ou melhorada. É gestão. É gestão de pessoas, engajar as pessoas, trazer as pessoas para o mesmo olhar, para o mesmo ponto de vista, falar de propósito, né? Por que você faz o que você faz? Se tem sentido o que você está fazendo, e se não tem, pensar em possibilidades de ter, e se não tiver, talvez, a gente chegava na escola de governo, para você ter ideia do nível que a gente chegou, a ponto de servidores exonerarem para fazer o que fazia sentido para eles. E tem que fazer o que faz sentido, porque senão você não faz, e você afeta muito outras vidas. Então, esse nível de consciência que eu entendo que ele, para mim, ele não é a longo prazo, tá? Ele deveria ser curtíssimo, mas precisa ter. Se a gente não trabalhar a gestão de gente, de pessoas, por mais que a inteligência artificial ela esteja aí, ela não substitui a gente ainda. E é isso que nos difere, é a humanidade que a gente tem, é a emoção que a gente sente pelo outro, a empatia, a compaixão, que faz a gente se mexer para fazer alguma coisa e mudar a vida do outro para melhor. Senão, não tem porquê, né? Então, eu acho que a gestão de gente forte, abertura para ouvir ideias, abertura para a inovação, muito importante. A gente já vê cidades voando alto porque estão colocando isso, e tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com tecnologia humana também, né? De colocar as pessoas também para opinarem, falarem, e isso também eu estou falando de servidor público, ouvir, dar a voz, dar espaço para ele colocar, e ter muita compaixão, né, pelo povo que está aí esperando, paga imposto pra caramba, não é falta de recurso financeiro, ao meu ver, é só o destino que está indo para o lugar errado, ou está indo para um lugar que não deveria, e fazer acontecer, e que as pessoas vejam, comunique o que está sendo feito, mostre o que está sendo feito, mostre em que pé está sendo gerido aquilo, porque às vezes não tem o resultado, mas tem um processo que está acontecendo, precisa mostrar, a população precisa saber. Eu sei porque quando eu conversava, e às vezes é tete a tete, às vezes é na mídia de vocês, então por que eu enalteço muito vocês? Porque não adianta às vezes fazer um monte de coisa, ou não fazer, ou não explicar porquê, e não conversar com vocês, que são a nossa comunicação da cidade, né, que são os blogs, que são as mídias tradicionais, as novas mídias, a conversa pessoal, sim. Eu falei, hoje a gente vê em algumas cidades, isso eu vi em Roterdã, você tem uma obra num determinado lugar da cidade, aquele tapume que envolve a obra, ali tá explicando o que está acontecendo ali dentro. Mas você sabe o que eu acho que falta até? A gente está finalizando, mas eu queria mensurar aqui, que a gente que acessa hoje o site da Câmara, eu acho que tinha que ter um termômetro lá explícito, lista de vereadores com indicações disso para a pessoa clicar e já ir direto. Entender, eu acho que né? Tem que ser mais dinâmica. A pessoa às vezes não sabe o que é uma moção, o que é um ofício, o que é isso. Eu acho que tinha que ser mais dinâmico na tela. A pessoa colocou lá, Priscila, ó, tantas indicações, isso e aquilo, já clicar e já direcionar, até porque todo mundo, às vezes tem um vereador que ele tem mais proximidade, ele não tá nem aí com o que o outro tá fazendo, ele tem uma proximidade com o X, e esse já é o passo para que ele se interesse pela política. Isso é transparência. Então, assim, Farofa, fica a dica, eu tô falando pra sua vice aqui. E, ó, modifica esse site, facilita para as pessoas enxergarem mesmo ali. Tudo que tá acontecendo. E tem que ter uma concorrência entre os vereadores, sim, os 23, sabe por quê? A concorrência do bem. Tá lá na tela, falando que tem mais indicação que eu, vou indicar mais. Nas aulas de empreendedorismo e marketing, o que a gente fala? Benditos sejam os nossos concorrentes que nos tiram da zona de conforto. Exato. E você quer saber? Eu vou dar um spoiler então. A gente vai ter a Escola do Legislativo muito em breve. A gente está estudando escolas, já fomos para Arujá, Sorocaba, a gente ainda vai para Guarulhos, e tem mais uma escola, Salesópolis, e tem mais uma, Guarulhos, Santo André, que a gente vai também,
E aí a gente vai fazer o nosso modelo, e eu espero que isso seja breve, a gente acho que vai agilizar muito esse processo. A Escola do Legislativo, ela traz para tudo, para a Câmara em geral, site, comunicação, a forma, tudo através de uma escola. Então, assim, o que é uma moção, o que é uma indicação, o que é um projeto de lei, uma resolução, e aí a gente vai ter isso no site, a integração dos servidores, população que quiser fazer formação continuada vai ter aqui, e isso está em breve. Então a mesa vai ser pela mesa diretiva, quer dizer, todos os vereadores estão participando disso, era um desejo já da Câmara, aí a gente vem para dar aquela impulsionada e vamos agilizar, né? E tem a ver com isso, é colocar transparência no site e educar mesmo a população para tudo isso. E aí ela vai conseguir cobrar melhor, sugerir, opinar e pontuar o que ela deseja de uma forma mais qualificada, porque ela vai entender o que ela está fazendo ali, né? Então você vê que é um todo que precisa acontecer já que ir rapidamente para que a gente comece a colher esses frutos aí o quanto antes. Para mim seria o ano que vem, mas dentro do mandato, e as pessoas terem esperança de que é possível fazer uma política humana, participativa e com resultado, e que mude a vida das pessoas para melhor, que é isso que é o mais importante. E para finalizar, quero dizer para vocês aqui do Fiscaliza que nos acompanham, essa é a visão da Priscila, essa que é o interessante. A gente está tentando mostrar para vocês a visão de cada vereador, porque por trás do mandato, por trás, fui eleito, estou aqui para trabalhar como vereador, existem visões, existem projetos, não só do legislativo, do que acontece na sessão, mas fora também muita coisa acontece. E a análise é de cada um de vocês. A gente vai colher aqui os dados do gabinete da Priscila para trazer quantas indicações foram durante esses 6 meses. Então a gente vai colocar no site para vocês todas essas informações para que tenha, aí eu volto a dizer, essa concorrência do bem, transparência para que as pessoas consigam enxergar e entender a visão também dos nossos representantes. Porque se a gente não criar afinidade com quem nos representa de alguma forma, mesmo sendo contra a política como ela é colocada hoje em dia, não tem como a gente democratizar, não tem como evoluir e não tem como a gente não reclamar depois de quem a gente elegeu. Então, fica a reflexão aqui, porque tem eleição ano que vem, mas isso fica por uma outra hora, que a gente vai pegar a Priscila. A Pepe vai trazer pra gente os spoilers para ano que vem. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? A gente depois vai colocar um vídeo aqui do gabinete da Priscila para vocês verem como que é a estrutura aqui dentro, vocês que querem conhecer, que às vezes tem uma visão de, eu não vou porque o gabinete é assim, assim, assado, e vocês começarem a participar e trazer suas reclamações, suas demandas é muito importante para todos os vereadores aqui. Então, até a próxima entrevista de Fiscaliza Alto Tietê nos gabinetes, que eu acho que é interessante isso. E obrigada, viu, Priscila? Obrigada sempre. Continue o trabalho, parabéns pelo trabalho. São trabalhadores, viu, gente? Ralam, estão sempre aqui nas sessões. E prestigiem eles aí, curta a página, compartilha, né? E obrigada a vocês. E venham pro gabinete.